ela aprisiona a gente de uma tal forma que a gente não consegue ter mais dimensão direito do que é educação. E a gente começa a ficar preso a regras, a estruturas, e muitas vezes o pedagogo, aqui eu posso falar só, eu não falo mal de educação nem de pedagogia, mas eu vou ter que confessar que às vezes eu falo mal de pedagogo, porque eu posso falar, entre a gente eu posso falar, né? Você também fala de alguns pedagogos. O pedagogo acaba sendo aquele chato que fica ensinando e dando bronca, que ninguém está preenchendo a pauta direito. E eu vou ser sincero, tenho que confessar meu pecado. Eu sou a primeira a odiar preencher pauta de pedagogo, tem que amar, né? Fazer a melhor pauta do vai falar, eu não sou uma pedagoga exemplar. Porque eu acho que isso não é o mais importante. Eu acho que a forma, a regra, a metodologia, siga assim, faça assim, é coisa de gente incompetente. Porque quem sabe realmente tem uma formação muito boa, ele escolhe o caminho sem precisar ir sempre pelo mesmo caminho, do mesmo jeito e aprisionado na mesma regra. Aquele diretor, aquele pedagogo, aquele professor que só faz daquele jeito, quer que todo mundo faça, muitas vezes é sinal de incompetência. E eu coloquei uma imagem de um quadro, esse quadro aqui, só para a gente começar a pensar um pouquinho. Ele é de um projeto que eu trabalhei, que a gente trabalhava com artes. Vocês já devem ter visto essa imagem. É uma reprodução do quadro do Van Gogh. E esse menino, quando pintou o quadro, é um menino muito pobre, morava numa favela muito pobre, numa cidade grande, perto de São Paulo. E ele tirou esse quadro. O nome do quadro é A Noite em Paris. E a noite em Paris, cheia de pessoas, né, Marcelo? Movimentada. Só que no quadro você tem cadeirinhas, mesinhas, o agito de uma noite em Paris, e esse menino ele tira todas as mesas, as cadeiras, e aí eu fiquei insistindo com ele, eu trabalhava nessa oficina, mas Paulo, por que você... Não, eu não quero colocar, não quero colocar. Até que ele fala assim, Silvana, à noite ninguém sai à rua. Ele tinha transportado para o contexto da pintura o contexto que ele vivia. Ninguém saía à rua. E esse quadro, há muitos anos atrás, quando eu ainda fazia mestrado, eu usei ele porque ele representou para mim quem é que sai à rua e se compromete com alguma coisa hoje. Na visão do Paulo, ninguém saía. E realmente, se a gente for pensar no sentido metafórico, até que ponto nós estamos nos comprometendo em sair à rua, ou estar com o outro, ou nos preocuparmos com as questões. Ninguém saía à rua ali naquele bairro, porque se você saísse, você seria morto. Mas até que ponto nós, da área de educação, estamos ficando intocados nas nossas escolas, nas nossas casinhas ali, achando que a gente está fazendo muito bem e esquecendo de questões maiores. E eu queria falar hoje rapidamente com vocês, aí se tiverem questões interessantes eu até volto no outro dia, se quiser, de um tema, de algumas questões que estão mexendo muito comigo atualmente. Como é que é ser educador? Eu coloquei na contemporaneidade, mas como é que é trabalhar com educação hoje? É fácil? Acho que a maioria aqui já trabalha de alguma forma. Se não trabalha formalmente em escola, tem filhos, tem sobrinhos, ou trabalha em alguma dimensão com educação. Eu vou dizer que talvez o maior desafio hoje seja trabalhar com educação no mundo contemporâneo. Porque eu escuto muitas pessoas falando assim, gente, eu não sei o que fazer, eu não entendo mais os meus alunos, eu não sei mais essas famílias, eu não consigo mais entender como é que eles pensam no mundo. Ontem eu estava pedindo para meus alunos explicarem o que é quadradinho de 8. O que é isso? Aí eles me explicaram. Não fizeram demonstração, mas me explicaram bem didaticamente e eu entendi. Eu não quero fazer juízo de valor, não. Até porque eu não acho que uma cultura seja melhor do que a outra, não. Mas com muitas coisas diferentes para a gente entender. E quando a gente não entende, o que a gente faz? A gente julga com preconceito, né? Ah, que horror, esses alunos que só vêm, só sabem fazer quadradinho de 8, falar de funk, não aguento mais, são tudo burros, ignorantes. E uma questão que tem me incomodado muito é a questão da pós-modernidade, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas por que eu escolhi falar sobre isso? Primeiro, o que eu acho que faz um bom profissional na área de educação, e especificamente na área de pedagogia?
Eu escolhi fazer pedagogia quando fui fazer a formação e eu acho que a melhor parte da minha formação foi a graduação. Não foi nem mestrado, nem doutorado. Eu tive um curso de pedagogia muito bom, que me ensinou o quê? Que não tem fórmula. Eu lembro que a gente ficava muito incomodado, que os professores falavam assim, não tem receita. E a gente queria receita, mas pô, dá uma receita aí de como é que eu faço a aula de ciências? Não tem receita. Só que a gente teve uma base de fundamentação muito boa. E eu acho que vocês aqui têm uma grande vantagem. Vocês não têm receita, que vocês têm que buscar por conta própria, não é? E aí pode buscar, uns buscam mais, outros buscam menos, não é? Quando você trabalha com autonomia, se você aproveitar essa autonomia de buscar por conta própria e realmente tiver uma base de fundamentação muito boa, você vai ser um bom profissional de educação. Na minha experiência, o que faz um bom profissional não é o tanto que ele conhece de técnicas, de como dar aula, ou apagar o quadro, ou sei lá o que. É a fundamentação de como ele vê o mundo. Se ele tem uma visão crítica da realidade ou não. E aí, antes de aprofundar um pouquinho com vocês no tema, só algumas dicas aí. Gente, se a gente quer ser respeitado, a gente tem que se dar o respeito. Eu não posso sair por aí falando de construtivismo, eu nunca li os originais, nunca li Piaget, nunca li Vygotsky, liam alguma coisa sobre. E eu sei que aqui vocês são estimulados a buscar. Então, se a gente quer ser respeitado como pedagogo, estude para ser um diferencial. Quando chegar lá na escola e o pai fala assim, olha, professora, diretora, eu quero que você faça isso com meu filho. Vem o pai médico, né? E ele diz o que o professor tem que fazer. O que diz? Eu estava conversando esses dias com uma professora. E aí a professora, ele é médico. Ele é médico, mas eu sou a educadora, a pedagoga que entende educação. Meu senhor, a teoria é essa, as concepções de desenvolvimento neurológicas do pensamento humano, de como a criança aprende, blá, blá, blá. Ele vai sentar e vai falar assim, tudo bem, o mínimo que ele vai ficar é com vergonha. Mas a gente se coloca num lugar inferior como pedagogo, eu sou a professora, você é a professora. Eu falo, nunca ninguém vai falar mal de pedagogo, de educador perto de mim, se não for alguém da área que entenda da área. Porque eu vou sempre dizer a minha área é a mais importante de todas e eu vou ter fundamento para dizer alguma coisa para aquela pessoa. A gente se desmerece, primeiro, quando a gente fala minha área é uma droga, ai, como eu odeio. Gente, você já viu advogado falando isso? Eu dei aula no Direito, 5 turmas de 80 alunos. Todos eles já entram doutores, né? Tem uns que logo já começam de terno, com aquela maletinha, já sou doutor, né? Acabou de entrar na faculdade. Tá vendendo livro na porta dos outros, mas eu sou doutor advogado. Não tô falando mal de todos, não. Desculpa se tiver algum advogado aí, nada pessoal. O médico tá lá no INSS recebendo R$5 por consulta. Eu sou doutor de roupa branca, o médico. Vocês são os futuros, ou já são professores pedagogos. Vocês são tão importantes ou mais do que aquele que está ali nessa outra profissão. Enquanto nós não tivermos consciência disso e estudarmos para sermos profissionais muito bons, não adianta ser o pedagogo escrevendo certo com S, né, e dizendo que é muito bom. Enquanto nós não formos bons e mostrarmos, eu acho que também, não só, a nossa valorização, inclusive salarial, passa por isso também. Mas eu quero conversar agora um pouquinho sobre a pós-modernidade. Eu não sei se vocês já estudaram. Vou falar rapidamente hoje sobre um autor chamado Bauman. Eu acho que a gente precisa entender o mundo para poder ser educador. E para poder ser um bom educador, eu preciso saber onde eu estou. E aí eu vou só dar uns flashes assim, porque esse autor, se vocês não leram, o Bauman é um filósofo polonês que mora na Inglaterra, ainda é vivo. Eu acho que ele é o autor que mais entende o que está acontecendo no mundo hoje. Porque ele fala, se estiver se divorciando, leia o Bauman que ele vai te ajudar a entender o que está acontecendo no mundo.